o Nintendo Switch 2 é 10 vezes mais poderoso graficamente do que o Nintendo Switch 1. Quem está dizendo isso não sou eu, é a Nvidia, fabricante do console. Bora falar sobre o hardware, especificações, poder bruto do Nintendo Switch 2 que a gente viu, que vai até 4K 60 FPS, para tristeza dos haters. Bora falar sobre isso nesse vídeo, simbora. Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, você está no canal Digplay, que é a casa da Nintendo do YouTube brasileiro. Bora falar de hardware, especificação de hardware, porque parece que o pequeno gigante Switch 2 é mais poderoso do que muita gente imaginava, ou pelo menos ele está tendo um resultado mais poderoso do que muita gente imaginava. Vou transicionar a tela aqui, 1, 2, 3 e... Estou direto no site da Nintendo Brasil, ok? Para recapitular apenas uma coisa para poder começar a conversar sobre esse vídeo, que é o seguinte: o Nintendo Switch, ele tem uma resolução 1080p na tela, a tela do Switch vai até 1080p 120 fps, porque é uma tela de 120 Hz, com suporte HDR e VRR, ok? Na dock vai até 4K 60 ou 1080 120 fps. Isso é o que está oficialmente no site da Nintendo, que a Nintendo oficialmente falou, tá? Não apenas isso, a Nintendo após a Direct, após o anúncio no site, ela confirmou que o Nintendo Switch 2 faz uso de DLSS e Ray Tracing, porque estava especulando que o console não estava utilizando esses recursos e que a apresentação não mostrou nada disso, tá? A Nintendo falou, mas mais do que a Nintendo, a Nvidia falou. A Nvidia falou sobre o uso dessas tecnologias, desse tipo de técnica para poder melhorar os gráficos, né? O que a Nvidia falou aqui no blog dela? Isso aqui é um blog da Nvidia, palavras oficiais da Nvidia, tá? Ela falou que o Switch foi revelado, né? E tá, de fato, com um chip da Nvidia, né? Customizado. E que esse chip da Nvidia tem RT Cores e Tensor Cores. O que é isso? Ray Tracing Cores e Tensor Cores. Então o chipset customizado dentro do Switch 2 feito pela Nvidia dá suporte a Ray Tracing e a DLSS, porque DLSS ele é executado pelos Tensor Core, tá? E aí tem uma tecnologia avançada, né, de inteligência artificial para poder fazer isso, ok? E aqui descendo aqui, ó, os Tensor Core eles são direcionados para inteligência artificial para poder fazer o DLSS, aumentando a resolução, né, sem sacrificar, deixando a imagem mais bonita, né, sem sacrificar a qualidade da imagem. E várias outras coisinhas aqui que eles falaram, mas o mais importante é mais poder, gameplay suave, com 10 vezes a performance gráfica do Nintendo Switch atual. O Nintendo Switch 2 entrega um gameplay suave e visuais mais bonitos. O Tensor Core ali com a inteligência artificial faz com que tenha um consumo energético eficiente, ou seja, ele é um hardware portátil que vai conseguir resultar 10 vezes mais o gráfico do Switch 1, mas consumindo pouca energia, para poder ter tempo de bateria ali suficiente para rodar os jogos. E esse tempo de bateria, galera, a Nintendo já anunciou que vai ser de 2 até 6 horas, depende do jogo, depende do perfil de gráfico, etc, tá? E aí, mais uma vez, vai ter suporte a Ray Tracing, VRR, tá? VRR, para quem não sabe, é aquela... acho que é para 45 FPS, mas aí depende da tela que você está utilizando para saber se vai funcionar ou não. Então, galera, está claro que o Switch 2 vai ter alta tecnologia, né, de DLSS, ou seja, inteligência artificial para poder melhorar a imagem, e de Ray Tracing para ter reflexos ali reais, com resolução até 4K 60 FPS, que a própria Nintendo já tinha falado isso, não só naquele momento ali que a gente viu, no próprio site da Nintendo, das versões melhoradas do Nintendo Switch 2,
né, dos jogos do Switch 1, a Nintendo não entra no mérito de qual é a resolução e qual é a frame rate do Zelda e do Tears of the Kingdom, Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, mas ela fala que tem taxa de 4 resoluções aprimoradas e suporte HDR para os dois jogos. Porém, para o Mario Party Jamboree, ela fala, vai ter suporte a 2K na TV. Então ela deixa claro aqui. E quando a gente vai para Metroid Prime 4 Beyond, ela deixa claro que o jogo vai ter suporte a 4K 60 FPS na dock e 1080p 120 FPS. Então você vai escolher entre o modo qualidade, 4K 60, né, e desempenho 1080 120, ok? Nós tivemos uma demonstração na Treehouse hoje, né, Nintendo Treehouse, que é aquele evento que a Nintendo faz para poder mostrar mais do jogo. E aqui tá o Metroid Prime 4 Beyond rodando a 4K. Eu coloquei aqui nesse vídeo a 2K porque é o suficiente. Então eu aconselho a vocês, quando ver esse vídeo aqui, a saída desse vídeo vai estar 1080, mas como eu tô capturando aqui a 4K, vocês vão estar vendo com uma resolução mais alta, tá? Mas eu aconselho vocês verem com seus próprios olhos, ir no site da Nintendo, no YouTube da Nintendo, lá na aba vídeo, e colocar lá o Metroid, vou até tirar, eles estão falando aqui, e mudar aqui a qualidade para 2K ou 4K, mas eles têm lá nativo até 4K. E a gente consegue ver que o jogo está muito mais nítido do que estava na apresentação da Direct do Switch 1, porque uma coisa que me estranhou, né, eu tive uma estranheza quando eu vi aquele trailer, é que tava tudo muito embaçado, o jogo parecia uma aquarela, uma pintura. Eu até falei que parecia aquelas imagens geradas por inteligência artificial, que faz aquele negócio meio aquarelado, sabe? E aqui não, aqui a imagem tá bem nítida, o jogo tá bem bonito visualmente. Eu ainda acho que o jogo é um pouco... Ele não é tão moderno nas animações, na quantidade de coisa no cenário, né? Mas ele foi um jogo pensado pro Switch 1. Então, assim, acho que eles colocaram menos recursos, menos coisa acontecendo na tela. Aí agora a gente consegue ver bem, por exemplo. A Samus vai ter uma conversa aí com esse soldado. Lá atrás a guerra tá rolando. E os bonecos são meio durão, sabe? Não tem umas partículas voando, umas explosões, sabe? Umas movimentações. Parece uns tiros, assim, dos jogos de Star Wars lá dos anos 2000, sabe? Então, assim, o jogo tá bonito, tá com resolução alta, textura alta, né, 60 FPS. Mas a gente vê que alguns detalhes tá pobre, e isso eu acho que é por causa realmente da versão do Nintendo Switch 1, para poder justamente o jogo conseguir rodar no Switch 1 a 60 FPS e 1080, que é como ele roda, né? Aqui no Switch 2, como ele tem 10 vezes mais de poder de hardware, como disse a Nvidia, de poder gráfico, aí é possível rodar 4K 60 ou então a 1080 120, tá? É isso que eu tô falando lá atrás, tá vendo? Um robôzão dando uns tirinhos, carinha dando uns tirinhos, aí eles mexem assim, sabe? Não é uma parada muito fluida. E isso acontece também quando a Samus vai lutar contra o chefe. Deixa eu ver, aqui eu já mudei já até o tipo de jogo, calma aí. Aqui está no Mario Kart. Tem uma luta de chefe aqui. Cadê? Logo um pouquinho mais pra frente, que eles mostraram muito de aqui, ó. Essa luta de chefe, a luta em si, o gameplay em si parece ser bem bacana. Só que o chefe, algumas movimentações dele são meio durona, sabe? Não são tão fluidas assim, e nem é por causa do FPS, tá 60, é porque realmente o jogo, acho que ele economiza um pouco em algumas fluidezas, ou então alguns tipos de animação, justamente para poder se comportar bem no Switch 1, né? E aí o Switch 2, ele é só uma versão aprimorada que só aumenta a resolução, tá? Mas assim, o jogo tá bonito, tô com vontade de jogar, porque Metroid Prime Remastered pra mim é um dos melhores jogos do Nintendo Switch, né? Então esse jogo aqui com certeza vai ser um dos melhores jogos também, e claro que jogar ele em 4K 60 FPS vai ser muito melhor do que 1080 60 FPS. Na verdade não tá em 1080 no Switch 1, né? Acho que ele tá menos, por isso que ele tá todo embaçado. Ele deve rodar uns 900 ou 700, não sei ainda, vou ver. Mas, logicamente que eu vou querer rodar ele no Switch 2. Mas, a gente consegue ver que o Switch 2 consegue fazer muito mais coisa, é isso que eu tô mostrando pra vocês, do que o Switch 1. Além disso, galera, vamos falar de jogos grandes third party que foram anunciados, né? E nós tivemos o anúncio de um gigante que eu tinha falado pra vocês que com certeza a gente veria, que é o Elden Ring. E aqui também você consegue ver que o jogo, ele tá em alta resolução, né?
Eu acredito que ele esteja em 1080p a 30 FPS, ok? Mas você olha o jogo aqui e você vê que o jogo não tá feio. Elden Ring não é um jogo bonito, tá? Só que ele é um jogo meio pesado, né? Ele teve alguns problemas em todas as plataformas. Você vê que não tá serrilhado, não tá embaçadão, não tem textura toda estourada. Não, o jogo parece que tá rodando no Switch 2 a 1080-30, né? Então, assim, completamente jogável, completamente adaptado ali para a realidade do Nintendo Switch. E esse jogo nem no Switch 1 roda, né? Então ele tá vindo pro Switch 2 de uma forma jogável, completamente boa, né? Para poder conseguir jogar. E aí nós temos também um outro jogo, que é esse jogo aqui, que é o Dusk Blood, que foi anunciado exclusivamente pro Switch 2, e eu acho que ele faz uso da engine do Elden Ring. Então, assim, como o trabalho foi tão bem feito do Elden Ring, né, a From Software conseguiu utilizar o hardware do Switch, talvez o DLSS e o novo hardware, que é 10 vezes mais poderoso que o Switch 1, para poder adaptar, por exemplo, ao Elden Ring, que eu acho que eles estão utilizando a mesma engine para poder trazer esse Dusk Blood, né, que é um jogo, pelo que eu entendi, ele é um jogo de... O pessoal tá falando que é PVP-VE, né, que é tipo, todo mundo jogando contra a máquina, né, você pode duelar entre pessoas e máquina, né, tipo, tem lá um lugar grande pra explorar, uns monstros pra todo mundo junto poder matar aquele monstro, mas você pode matar outras pessoas, enfim, é mais ou menos como se fosse a DLC multiplayer do Elden Ring, mas é uma história completamente nova, uma IP nova, que vai ser exclusiva da Nintendo, que vai vir em 2026, e vocês estão vendo aí que a imagem tá bem bonita, né, agora não que tá uma tela preta, mas... O jogo tá bem bonito, ó. Vocês conseguem ver, a resolução tá lá no talo, tá? Tá bem alta, parece que tá mais alta do que o Elden Ring, porque acho que o jogo é um pouco menor, né? Aí você vê o monstro vindo. Então, assim, não tem nada embaçado, nada super serrilhado, não tem nada estourado. O jogo tá muito, muito, muito nítido, né? E isso tá rodando no Switch 2. Além disso, galera, nós temos também esse jogo aqui, que é o Daimon X Machina novo, que quando eu vi na live eu falei assim, caraca, até que enfim um jogo bonito. Eu tava cansado de ver jogo feio pro Nintendo Switch. E esse jogo tá muito bonito, ele é um jogo todo cheio de movimentação, né, olha lá, ó. E o Daimon X Machina, quando saiu pro Switch 1, ele saiu todo com problema de FPS, com muito problema de FPS, né. Esse aqui não é o mesmo jogo, esse aqui é uma continuação. Você vê que ele tá fluido, me parece também tá 30 FPS, tá? Mas ele tá um jogo bonito de resolução, ele tá um jogo jogável, né, na questão de FPS, pelo menos nas partes bem dinâmicas ali, parece que o jogo tá segurando bem, e tá muito bonito, né, eu tava cansado de ver jogos desse tipo aí, ou serrilhado ou embaçado, né, ou travando, né, e parece que dessa vez realmente o Switch 2 vai aguentar o tranco, e esse é um dos exemplos. Outro exemplo, galera, é o Cyberpunk, né, o Cyberpunk, a galera do... Ih, fiz errado aqui, peraí, deixa eu voltar aqui pro Cyberpunk. Acho que a galera da Digital Foundry falou que ele tem uma resolução dinâmica ali, né, que às vezes cai abaixo de 1080p, mas o jogo também, aparentemente, ó, super jogável. Tem uma escala de FPS aqui, parece que ele tá um pouquinho abaixo de 30 nessa parte específica, mas nas outras parece que já tá super tranquilo, né, aí ó, o jogo, pô, tá de boa, é um jogo que, pô, impossível rodar no Switch 1, esse jogo, ele teve problemas seríssimos pra rodar nos consoles de 8ª geração, quando ele saiu pra PS5 e PC, saiu com um monte de problema também, e aí depois com o tempo a CD Projekt Red foi ajeitando, e agora tá rodando no Switch 2, cara. Não vai dizer, você vendo esse trailer, você acha que vai ser injogável esse jogo, não vai. Na minha percepção, o jogo vai ser bem jogável. E aqui nós temos também, deixa eu tirar a música, o pessoal falando de fundo, o Final Fantasy VII Remake, né? Não sei que versão essa é baseada, do PS4, do PS5, mas não importa. Mas o jogo tá lá, ele já era muito bonito no PS4. Então, assim, ele tá lá rodando, isso aí são imagens rodando no Nintendo Switch 2. Não deve em nada pra nenhuma versão, seja de PS4 ou PS5, tá lá super fluido, jogo bonito, tá rodando bem no console. E é um jogaço. Amo esse jogo, eu joguei ele no PS4, né, base. E, cara, é um jogaço. É um jogo que eu super recomendo. Com isso, galera, pra mim, acho que ficou um pouco claro, né, que o Switch realmente ele tem um poder de hardware, um poder bruto, muito mais poderoso que o Switch 1 e o suficiente para trazer os third party da atualidade. Ainda mais com a Nvidia falando que sim, tem uso de DLSS, o Switch 2 tem DLSS lá para ser utilizado. Eu não sei se o Elden Ring tá usando, eu não sei se o Cyberpunk tá usando, se a Square tá usando o Final Fantasy VII Remake, a gente não sabe. Nem em quais jogos a Nintendo está utilizando. Mas o recurso tá lá para ser utilizado. Então assim, por exemplo, se o Elden Ring não tá utilizando isso, tá usando só o poder bruto do console, ainda tem esse artifício para
os jogos conseguirem rodar melhor no Switch. Então assim, eu tô satisfeito com o que foi exibido, né, e é só o início. Eu acho que vai ter muito mais coisa a ser exibida. A gente viu que o Switch 1 recebeu vários portes impossíveis, e logo no início da vida do Switch 2 já tá recebendo diversos portes pesados. Isso porque eu não falei todos aqui, tá? Tem outros jogos aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui, eu tenho uma listinha dos jogos que vão ser lançados no dia 1 pro Switch. Tem Hogwarts Legacy, Street Fighter 6 também tá rodando muito bem no Switch. Tem Yakuza Zero Director's Cut. Tem os jogos da Team Ninja lá, o Nobunaga. Enfim, tem vários outros jogos rodando muito bem no Nintendo Switch que vai sair dia 1 fazendo uso do hardware. Então assim, eu tô muito esperançoso. Eu acho que esse hardware vai atender bastante. Achei justo pelo preço dele, $449, né? Vamos ver como vai sair aqui pro Brasil. Então assim, e tudo indica, tudo mostra que ele vai ser um hardware até mais poderoso que o Steam Deck. Pelo menos na resolução de tela, ele já tá acima. A resolução de tela do Steam Deck eu acho que é 800p. O do Switch é 1080p com HDR, uma tela muito bonita, né? Então, já veio aí mostrando que tem jogo rodando a 4K 60 FPS. Né? Então acho que ele já tá fazendo um bom trabalho aí, e pra galera que queria comprar o Steam Deck pra poder jogar third party, parece que o Switch 2 vai ser esse console, vai ser o portátil definitivo, né? Pra você jogar tanto jogos exclusivos maravilhosos da Nintendo quanto jogos third party. Quero saber a sua opinião, galera, deixa aí embaixo qual é a sua opinião, né? Tá contente com o poder de hardware do Switch 2? Tá contente com o que você viu nos trailers, né, nos jogos third party e nos jogos first party? Eu nem botei Donkey Kong e Mario Kart aqui, que estão lindíssimos. Eu coloquei mais uns outros jogos mesmo, pra gente poder falar do poder de hardware do console. Quero ver o que você acha sobre isso aqui nos comentários. E no próximo vídeo eu vou falar sobre algumas polêmicas, né, do Nintendo Switch 2, como preço, Tech Demo paga, né, para você experimentar o console, e outras coisas aí, cartucho sem nada dentro, e algumas polêmicas. O próximo vídeo vai ser só de polêmica, que eu sei que vocês estão doidos para reclamar, mas a gente vai reclamar junto aqui também, beleza? Me segue nas redes sociais, @canal de Gameplay no Twitter, no Instagram e no Threads. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, fui!